Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica, este lugar especial onde nos encontramos para juntos desfrutarmos da vontade do nosso Deus, de conhecer a Sua Palavra e de conhecer a vontade dEle para a nossa vida. Temos juntos desfrutado do livro de Atos, este livro especial, em que fala especialmente para cada um de nós que queremos seguir a Jesus, queremos fazer a Sua vontade. Para tal, e temos contado com a presença de alguns amigos, hoje temos a pastora Hortelinda Galo connosco. Pastora Hortelinda, obrigada por estar aqui. É um prazer, muito obrigada eu também. E com a ajuda da pastora Hortelinda Galo, vamos continuar a folhear a nossa Bíblia e a conhecer os princípios que Deus tem para cada um de nós. Vamos já fazê-lo com o nosso sumário. Pastora Hortelinda, qual é que é o sumário de hoje? O sumário de hoje é que quando fazemos o que é correto ao serviço de Deus, não há garantias de que seremos protegidos. Mas podemos saber que Deus não nos abandona. E em vez disso, Ele dá-nos a coragem de que necessitamos para perseverar e continuar seguindo o seu caminho. Com este sumário que já nos dá água na boca para conhecer mais, porque é interessante este sumário, vamos abrir a nossa Bíblia para saber aquilo que a Bíblia nos vai dizer, como é que a Bíblia nos vai introduzir este tema, onde é que vamos buscar esta informação. Vamos fazê-lo através do livro de Atos, como tem sido devido costume, e no capítulo 21. Atos 21, 11. Assim que tem a sua Bíblia em casa, acompanho que possa abrir a sua Bíblia em Atos no capítulo 21 e no versículo 11, mas se não tem, que possa fazer através da leitura do nosso quadro. Atos 21, 11. E diz o seguinte: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Este é um texto que parece quase uma profecia, não é? Que há alguma informação sobre algo muito importante que vai acontecer a alguém. Sim. E ao longo dos nossos dias temos estado a estudar Paulo, não é? Exatamente. Então já sabemos que isto é algo que vai acontecer a Paulo. Pode-nos dar um bocadinho a perspectiva, colocar-nos no tempo e na história deste versículo? Sim, sim. Portanto, Paulo está terminando a sua terceira viagem missionária, está chegando a Jerusalém e ao longo desta viagem Paulo vai sendo advertido pelo Espírito Santo de que o esperam prisões e dificuldades e tribulações. E particularmente através deste profeta de Ágabo, o Espírito Santo indica-lhe esta visão. Exato. De que se ele caminhar para Jerusalém, vai caminhar para a prisão. Paulo não desejava realmente ser preso, ele tinha ainda muitos projetos. No entanto, ele também não desejava não ir a Jerusalém. Ele tinha lá um objetivo muito especial, não é? Talvez tivesse sido sábio não continuar a viagem. Mas Paulo tinha tacitamente assumido o compromisso de levar à igreja pobre de Jerusalém as ofertas, portanto, das igrejas gentílicas, que era muito importante para ele, porque isso representava a unidade da igreja. Ele queria que a igreja em Jerusalém soubesse que o trabalho dele não tinha sido um trabalho de separação. Mas, portanto, ele chega a Jerusalém, é recebido pelos crentes, é recebido por um crente especial, que é Tiago, o irmão do Senhor, que lhe vai fazer participar a preocupação que tem, porque Paulo tem uma reputação em Jerusalém, mesmo entre os crentes, de alguém que deita a lei abaixo, que diz que não é necessário guardar a lei, que a lei foi abolida. E então Paulo, o que não é verdade, porque Paulo não diz Exatamente. Que a lei foi abolida, Paulo diz que para a salvação, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem algum valor. A lei terá o seu valor, mas não para a salvação, nem dos judeus, nem dos gentios. Mas isso era mal compreendido, portanto, entre os crentes. Nós podemos dizer que, apesar da boa vontade dos crentes de Jerusalém e até mesmo dos seus líderes, da sua fraternidade e da sincera aceitação de Jesus Cristo, eles estavam ainda bastante condicionados ao judaísmo. Exatamente. Eles estavam no centro do judaísmo e então a influência era completa. Não se pode vencer esquemas mentais que adquirimos com o leite das mães, não é? De um momento para o outro. Portanto, é todo um processo e eles estavam ainda dentro do judaísmo, como diz, eles estavam lá dentro do judaísmo. Então, os líderes, tentando branquear a reputação de Paulo e para dar dele uma imagem mais aceitável, vão realmente propor-lhe que ele pratique um rito de purificação. Eles dizem: temos 4 varões que fizeram voto, toma estes contigo, santifica-te com eles, faz com eles os gastos para que rapem a cabeça e todos ficarão sabendo que não há nada daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu andas guardando a lei. Portanto, Tiago quer realmente branquear a reputação de Paulo.
A atitude dele vai ser diferente, não é? Ambígua a atitude de Paulo. Exatamente, ele vai ser teimoso, um bocadinho. Ele vai ter que ceder, ou ele vai pensar que vai ter que ceder. Será que ele deveria ter ido tão longe? Exato, será que ele deveria ter ido tão longe, indo para Jerusalém, quando o Espírito lhe dizia que lá não iam correr bem as coisas? Era aí que eu estava a dizer que ele era um bocadinho teimoso, porque exatamente. Ele podia ter enviado as ofertas por aqueles que o acompanhavam, que eram crentes das igrejas. Será que ele devia ter ido tão longe, indo praticar um rito de purificação, no qual ele já, enfim, não lhe dizia muito, porque ele era cristão e sabia que isso não tinha realmente tanto valor, e ele contestava-o de alguma maneira. Bom, ninguém se sente à vontade julgando o grande apóstolo dos gentios, não é? O que nós podemos dizer é que o que aconteceu com Paulo também pode acontecer connosco, é que podemos cometer grandes erros com muito boas intenções, não é? Podemos realmente, pela ânsia da unidade, pela ânsia de fazer o bem, ele vem fazer qualquer coisa que ele mesmo afirmava já não ter sentido em Cristo. Finalmente, aquilo que o Espírito Santo quis dizer a Paulo, ao enviar-lhe todos aqueles avisos, era não apenas protegê-lo da prisão, mas talvez protegê-lo desta contradição que fica um pouco colada a ele, como qualquer coisa que ele terá feito com alguma imposição, não é? Mas isto acontece connosco hoje, é uma atitude psicológica que é bom pensarmos sobre ela. Muitas vezes nós encabeçamos as nossas ideias, os nossos planos e os nossos projetos que fazemos para Deus, que pensamos que são para Deus, e tomamos-los de tal maneira a peito que os levamos e não estamos abertos nem a advertências, nem a avisos, nem a... Estamos tão convictos de que aquilo é realmente verdade. Investimos tanto naquela direção que nada nos demove. Exatamente. E quando ele recebe aquela profecia, ele devia ter pensado duas vezes, porque é que o Senhor me está a mandar? Exatamente. Ele não me está a mandar para eu ir lá, porque ele já sabia que eu ia. Então, se ele me está a mandar, é por alguma razão. Exatamente. E ele não tem essa consciência, não tem essa atitude e vai se meter num ninho de vespas terrível, não é? Exatamente. Como é que ele agora se livra desta? Exatamente. Portanto, ele vai realmente meter-se num ninho de vespas. E como é que ele vai se defender, não é? Ele está mesmo lá na boca do leão. Ele é apanhado em pleno templo, num rito de purificação, é identificado, é reconhecido e é preso, não é? E se não fosse a soldadesca vir em auxílio, tê-lo-iam morto mesmo ali no templo, tê-lo-iam, portanto, destruído, não é? Tê-lo-iam... morto? Exatamente, eu digo mesmo destroçado, não é? Exatamente. Destroçado. Mas pronto, ele vai defender-se de uma maneira muito a Paulo, não é? Exato. Paulo é esta pessoa absolutamente votada ao espiritual, é um homem de Deus de toda a estatura, não é? Mas ao mesmo tempo é um homem muito inteligente, muito perspicaz e que sabe usar as circunstâncias e as situações. Ele, apesar de ser crente, não deixa de maneira nenhuma de ser inteligente, nem Deus quer Pelo contrário. que deixemos de ser inteligentes. A fé deve avivar a nossa inteligência e a nossa perspicácia. Então Paulo vai defender-se ele pede para falar ao povo, não é? Exatamente. Ele vai apresentar a sua defesa diante do povo, e é interessante que ele não vai falar ao povo nem com argumentos teológicos, nem retóricos, não vai falar da lei, do que faz, do que não faz, de que estão enganados ou deixam de estar enganados. Paulo vai falar da sua experiência de Damasco. É um momento de autenticidade em que ele vai dizer ao povo que a mudança que eles veem nele, que aquilo que ele fez, aquilo que ele é, deve-se a um acontecimento marcante na sua vida. Foi um encontro com Cristo no caminho de Damasco. E ele vai conseguir manter esta multidão furiosa com ele em total silêncio, ouvindo a sua história. Experiência, é verdade. Ouvindo a sua história. Até que ele fala da ressurreição e eles não aguentaram mais, não é? Mas isto fala-nos a nós, como cristãos, da importância de termos um testemunho, de termos uma história da intervenção de Deus na nossa vida. Finalmente, de termos uma história nossa para contar aos outros sobre a nossa vida espiritual. E uma história vale mais do que sermões sublimes, profundos, extraordinários. O mundo precisa de testemunhos, mais do que sermões. O mundo está cansado do cerimoniar dos cristãos, das nossas guerras teológicas, das nossas diferenças doutrinárias. O mundo precisa de testemunhas, de alguém que lhes diga
isto aconteceu na minha vida, Deus interviu na minha vida. Exato. Eu não sou mais a mesma pessoa porque houve a intervenção de algo que realmente eu posso testemunhar. Eu costumo dizer que cada vez mais pregamos como Santo António aos peixes, mas quando deixam de ser peixes é quando nós falamos daquilo que ninguém pode revogar, que é aquilo que nós experimentamos, não é? Perante uma ideia, uma teoria, pode haver resposta, perante uma experiência pessoal, não. Exatamente. A pessoa fica sem armas, sem defesa perante uma experiência que tu viveste. Em contrapartida, perante o teu discurso, ela tem os seus argumentos. Exatamente. Mas dentro da tua experiência, ela não tem argumentos. É por isso que Jesus, mesmo hoje, não precisa de apologetas. Exatamente. Que o defendam. Jesus não precisa que o defendam. Jesus precisa de testemunhas. Pessoas que vivam na sua vida diária a eficácia do seu poder. E é isso que convence o mundo. Não é a nossa retórica, nem a nossa teologia, por muito aquilo que Deus também nos pede a cada um que queremos conhecê-lo, experimentar. Ele pede, experimenta-me, põe-me à prova, claro. Vive comigo. E é essa parte que Claro. vai ser a base para tudo o resto, porque Paulo tinha as convicções dele, onde que tinha crescido, onde tinha vivido, e para ele o judaísmo estava acima de todas as coisas. A única coisa que mudou o coração de Paulo foi a experiência, foi o encontro com Jesus. E isto está, se calhar, uma experiência muito importante para nós. Exatamente. Nós olhamos e dizemos assim, a diferença na minha vida é quando eu permito que Deus trabalhe e eu possa viver essa experiência. É o ter qualquer coisa para contar, não é? Que é muito importante. Mas Mas ele vai defender-se também diante ele tem que se Exato. defender diante da população Era o que eu ia dizer. e depois ele tem que comparecer perante um conselho judaico. Exatamente. E aí vamos ver a tal perspicácia de Paulo, não é? Paulo vê aquele conselho e sabe que aquele conselho tem uma única intenção, não é ouvi-lo, Exatamente, é condená-lo. é condená-lo e é eliminá-lo. Exato. Então Paulo não perde tempo. Ele vê que o conselho é formado por saduceus e fariseus. Ele conhece a rivalidade Entre eles. intrínseca, doutrinária entre eles. Então Paulo vai aproveitar isso. Ele vai dizer, pela ressurreição estou sendo julgado, pela esperança de Israel e pela ressurreição estou sendo julgado. E ao fazer isto ele lança realmente uma pedra no charco. Exatamente, porque eles vão andar uns contra os outros e ele vai ficar no meio. Os fariseus são pela ressurreição e os saduceus são Não. contra a ressurreição. Exatamente. E, portanto, eles vão de tal maneira estarem em inimizade entre eles que Paulo é levado e acaba por não ter que responder, portanto, mais diante deles. É interessante vermos esta maneira de Paulo, não é? Nós poderíamos quase que dizer que ronda ali um pouco, ele aproveita-se da fragilidade dos seus inimigos, não é? Mas eu penso que Paulo usa uma estratégia, é um facto, mas ele usa uma verdade. Exatamente. É por causa da ressurreição que ele está ali. É porque ele acredita na ressurreição de Cristo, viu o Cristo ressuscitado, que ele tem que responder perante aquele conselho. E, portanto, ele diz isto ilíbel, ele vai embora, porque realmente eles não têm mais condições de falar com ele, e Paulo realmente é livre. Da mesma maneira, ele vai também face à iminente flagelação, quando o mandam açoitar. Ele vai dizer, é lícito açoitar um cidadão romano sem ter sido julgado? Exatamente. Ele vai dizer que ele tem a cidadania romana. Ou seja, Paulo usa os trunfos que tem. Ele sabe usar o momento certo. É honesto, mas ele usa... Ou seja, acho muito interessante que Paulo, ele virá a ser mártir. Exato. Mas ele não tem mentalidade de mártir. Não. Tanto que é possível, quando lhe é possível, ele usa os recursos que tem para resolver os problemas que se apresentam de maneira inteligente e usando realmente os trunfos. Ele é um mártir com a capacidade certa, com a atitude certa. Eu vou morrer por Jesus, mas enquanto eu tiver a oportunidade de apresentá-lo, eu vou usar todos os argumentos que eu tenho para não ser esse o momento final. Ou seja, ele considera que Deus o usa também através dos recursos que lhe deu. Exatamente. Dos recursos que lhe deu. É uma atitude que eu acho que é diferente de alguns cristãos que nós conhecemos, que têm a mentalidade de mártires e estão sempre à procura das perseguições. Só falam de perseguições, só buscam perseguições, quase que as querem precipitar para serem perseguidos. Essa não foi a atitude de Paulo, nem a de Jesus Cristo. Tiveram uma atitude inteligente de usar os meios que têm. Foi isso que tinham. E nós devemos usar os meios que temos para levar avante a missão que o Senhor nos deu. No entanto, depois vemos que ele é a transferência para Cesareia, não é? E ele aí não é os argumentos de Paulo, são os argumentos de Deus, não é? Exatamente. Há momentos em que os nossos argumentos, os nossos recursos, os nossos meios estão esgotados. E os limites dos homens são as oportunidades de Deus, nós costumamos dizer. E é um facto que não é por acaso que um sobrinho de Paulo
se encontra no momento certo para ouvir a mensagem certa, no lugar certo, para saber que 40 judeus se fizeram um voto de não comer nem beber até matarem Paulo. E estão realmente preparando-se para o matar na viagem que ele terá que fazer de Jerusalém para Cesareia, para junto do governador e ser julgado ali. Então, este recurso que Paulo não tinha, o Senhor lhe envia através do seu sobrinho. Podemos ver o que é a mente fanática, Rita. Exatamente. Como 40 homens fazem o voto de não comer nem beber até matarem realmente Paulo. E eles fazem-no por Deus. Eles fazem-no porque amam a Deus, segundo eles, porque zelam pela obra de Deus, que eles pensam que é obra de Deus. O próprio Paulo chegou a dizer que eles têm zelo, mas é um zelo sem entendimento. Exatamente. Eles queriam fazer isto por um Deus que eles próprios não conheciam, porque se eles conhecessem o Deus, sabiam que matar não faz parte dos princípios de Deus. Se eles conhecessem Deus, sabiam que o amor e a redenção estão por cima de qualquer acusação. Então, no máximo, fariam 40 dias por Paulo se retratar, nunca para morrer. Exatamente. E então isto mostra que eles não conheciam o Deus que falavam. Mostra que o fanatismo não é objetivo, não é lúcido e é realmente uma grande armadilha para o próprio fanático. No entanto, eu quero ainda dizer uma coisa. Paulo não foi muito melhor do que eles antes de conhecer Jesus Cristo. Exatamente. Eu acredito que Paulo olhava para aqueles homens e se revia, Saulo nele. Saulo revia Saulo. Portanto, o que faltava a estes homens era um caminho de Damasco. Exatamente. Daí ele ter partilhado aquele momento. E aquele momento do caminho de Damasco. Portanto, penso que nós, como cristãos, mesmo aos fanáticos, em vez de os condenarmos, devemos ajudá-los neste percurso até que eles façam o seu caminho de Damasco, no sentido de se encontrarem com Cristo. Temos de ter cuidado também para não sermos nós esses próprios fanáticos. Exatamente. Porque muitas vezes nós queremos colocar nas nossas mãos aquilo que não é nosso. E isto é um exemplo exagerado, mas que no cristianismo também vivemos ainda hoje, não é? Às vezes nós queremos fazer justiça sobre outro pensamento sem olharmos que esse não é o objetivo de Deus. Não olharmos e pensar como é que Jesus havia de querer que esta situação fosse resolvida. A proteção contra isto é ter a nossa vida centrada em Cristo. Exatamente. E é avaliar e analisar os nossos próprios sentimentos. Não estarmos tão seguros das nossas certezas, das nossas convicções. Sermos capazes de dizer, e se eu não estivesse certo? E se não é isto que Deus quer? E se eu não sou realmente a pessoa que penso ser? Este e se proteger-nos-á a nós, portanto, do fanatismo e de tudo aquilo que é uma armadilha, portanto, para nós espiritualmente. Se calhar maior é mesmo o próprio orgulho, porque é o orgulho. O problema maior é eu estar errado e ter que admitir que estou errado, não é? Então tem que estar certo. Exatamente, e nós olhamos que esse foi o grande argumento de Satanás e foi o grande problema dele. Foi, num determinado momento ele sabia que estava errado, mas já não quis voltar atrás. Exatamente. E nós temos que olhar para estes homens, olhar para estas pessoas que se perderam apesar do seu zelo e dizer, eu não quero fazer parte deste grupo. Trabalhamos com eles também. Talvez eles encontrem ainda Jesus, não é? Exatamente. E Paulo dá-nos aqui um exemplo, porque Paulo fê-lo e teve uma atitude zelosa, uma atitude até de respeito por estes homens. Exatamente. Tentou defender-se, mas nunca tentou prejudicar, né? E teve uma atitude correta para com estas pessoas. Ele sabia quem tinha sido, não é? Exatamente. Mas também sabia quem o tinha tornado outra pessoa, que era Cristo. Graças a Deus por isso. Vamos, então, depois de olhar, de analisarmos este momento da vida de Paulo, vermos os resultados e as diferenças que Cristo fez na vida dele, nós olhamos para este estudo que fizemos hoje e podemos tirar, sem dúvida nenhuma, conclusões, não é? Então vamos passar àquele momento em que nós analisamos, não é? Aprendemos fazendo. O que é que nós podemos aprender com este exemplo, Paulo? Demos aqui algumas ideias, pode resumir, por favor? Sim, Paulo é realmente um exemplo fenomenal de consagração, de serviço, de dedicação às pessoas, e é esta missão que Jesus, portanto, o incumbiu. Ele diz, contanto que em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que cumpra a carreira e o ministério que recebi do Senhor. Como crentes, nós também, primeiro, precisamos de saber qual é a carreira que nós também temos que fazer, qual é o ministério que o Senhor nos deu, com os nossos recursos, com os nossos atributos, com a especificidade da nossa experiência, nós temos certamente um lugar onde trabalhar para o Senhor. E fazê-lo então com humildade, com sinceridade
e com muita alegria e no poder de Deus, não no nosso poder. Com este convite a fazer parte deste momento especial com Deus, de aceitar este convite que Deus nos faz a fazer parte de um projeto maior, que é o projeto da salvação de todos aqueles que o quiserem aceitar. Esse é o convite para si. Possivelmente, de uma maneira muito particular, acreditamos que o Senhor o chama e nós queremos desde já ajudar, podermos juntos estudar e conhecer melhor o projeto para todos nós e encontrar uma forma de conhecer o projeto particular de cada um de nós. Temos sentido a alegria de poder partilhar estes momentos e nestes momentos que partilhamos, aproximamos-nos do nosso Deus, aproximamos-nos do nosso objetivo, que é fazer a sua vontade. Queremos continuar a crescer espiritualmente, crescer no conhecimento da Palavra de Deus e queremos fazê-lo juntamente consigo. Por isso, desde já o convidamos para estar connosco na nossa próxima aula da nossa Escola Bíblica, para continuarmos juntos, aprofundando a vontade de Deus para a vida de cada um de nós. Contamos consigo. Até já!